Estamos no mês de Maria, essa doce mãe, mas também estamos no mês de Maio Amarelo. Campanhas de alerta são feitas para que se combater o suicídio. Inúmeras tentativas são realizadas em todos os setores da sociedade, mas ainda temos irmãos fazendo ou tomando essa atitude que não é permitida. O Evangelho do Espiritismo nos fala sobre esse assunto no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, nos itens 14 a 17, com o título O Suicídio e a Loucura. E nos diz o seguinte: a calma e a resignação unidas de maneira de considerar a vida terrestre e a confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura se deve à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem coragem de suportar. Ora, se, encarando as coisas deste mundo da maneira por que o Espiritismo faz com que ele considere o homem recebe com indiferença, mesmo com a alegria, os reveses e as decepções que o houverem desesperado noutras circunstâncias. Evidente se torna que essa força que o coloca acima dos acontecimentos lhe preserva de abalos a razão, os quais, se não fora isso, o conturbariam. O mesmo ocorre com o suicídio. Postos de lados os que se dão em estado de embriaguez e de loucura, aos quais se pode chamar de inconscientes. É incontestável que tem ele sempre por causa um descontentamento, quaisquer que sejam os motivos particulares que se lhe apontem. Ora, aquele que está certo de que só o desventurado é desventurado por um dia e que melhores dias hão de vir, acha-se facilmente e enche-se de paciência. Só se desespera quando nenhum termo divisa para os seus sofrimentos, e que a vida humana é com relação à eternidade, e julga que com a vida tudo se acaba, se os infortúnios e as aflições o acabrunham, unicamente na morte vê uma solução para as suas amarguras. Nada esperando, acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar pelo suicídio as suas misérias. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas,
numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio. Ocasionam a covardia moral. Quando homens de ciência, apoiados na autoridade do seu saber, se esforçam por provar aos que os ouvem ou leem que estes nada têm a esperar depois da morte. Não estão, de fato, levando-os a deduzir que se são desgraça das coisas melhores, não se lhe resta senão se matar. Que lhes poderia dizer para desviá-los dessa consequência? Que compensação lhes pode oferecer? Que esperança lhes pode dar? Nenhuma, a não ser o nada. Daí se deve concluir que se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva, mais vale buscá-lo imediatamente e não mais tarde para sofrer por muito tempo. A propagação das doutrinas materialistas é, pois, o veneno que inocula a ideia do suicídio na maioria dos que se suicidam, e os que constituem apóstolos de semelhantes doutrinas assumem tremenda responsabilidade. Como o Espiritismo torna impossível a dúvida, muda o aspecto da vida. O crente sabe que a existência se prolonga infinitamente para lá do túmulo, mas em condições muito diversas, donde a paciência e a resignação que o afastam muito naturalmente de pensar no suicídio, donde, em suma, a coragem moral. Nos diz ainda, o Espiritismo ainda produz, sob este aspecto, outro resultado igualmente positivo, e talvez o mais decisivo. Apresenta-nos os próprios suicidas a informar-nos da situação desgraçada em que se encontram e a provar que ninguém viola impunemente a lei de Deus, que proíbe ao homem encurtar sua vida. Entre os suicidas, alguns há cujos sofrimentos nem por serem temporários e não eternos, mas são menos terríveis e de natureza a fazer refletir os que, porventura, pensam em daqui sair antes que Deus o haja ordenado. O espírita tem, assim, vários motivos a contrapor à ideia do suicídio. A certeza de uma vida futura, em que, sábio ele, será tanto mais ditoso quanto mais inditoso e resignado haja sido na terra. A certeza de que, abreviando seus dias, chega precisamente a resultado oposto ao que esperava e que se liberta de um mal para incorrer num mal ainda pior, mais longo e mais terrível, que se engana, imaginando que com o matar-se vai depressa para o céu, que o suicídio é um obstáculo a que no outro mundo ele se reúna
aos que forem objetos de suas afeições e aos quais esperava encontrar, donde a consequência de que o suicídio só lhe trazendo decepções é contrário aos seus próprios interesses. Por isso, mesmo considerável, já é o número dos que têm sido, pelo espiritismo, obstados de suicidar-se, podendo daí concluir-se que quando todos os homens forem espíritas, deixará de haver suicídios conscientes, comparando-se então a resultados de que as doutrinas materialistas produzem com os que decorrerem da doutrina espírita, somente do ponto de vista do suicídio. Forçoso será reconhecer que, enquanto a lógica das primeiras a ele conduz, a da outra o evita, fato que a experiência confirma. Vamos então entender o que significa a palavra suicídio. Essa palavra foi criada em 1737 por Desfontaines, com origem no latim sui, que significa si mesmo, e caideres, ação de matar. Aponta para a necessidade de se buscar a morte como um refúgio para o sofrimento que se torna insuportável. Ou seja, não é um ato de coragem e nem de covardia, é um ato de desespero. Divaldo Franco e Joana de Ângeles, no livro Após a Tempestade, no capítulo 18, nos dizem que suicídio é um ato de extrema rebeldia, reação do orgulho, vingança de alto porte que busca destruir-se ante a impossibilidade de a outrem aniquilar. O suicídio revela o estágio de brutalidade moral em que se demora a criatura humana. Acrescentam ainda que a si mesmos iludem os que debandam dos compromissos para com a vida. Eles não morrerão. Ninguém se destrói ante a morte. Manuel Filomeno de Miranda, na obra Temas da Vida e da Morte, nos diz que, no suicídio direto, violento, a morte não liberta a alma. Ao contrário, produz o prolongamento das aflições aumentadas pelas dores morais e pelos fenômenos decorrentes da imantação do espírito ao corpo. Pelas fixações mentais, geradoras de sensações novas e rudes, que enlouquecem quase sempre todo aquele que planejou fugir, sendo pela vida surpreendido mais adiante. Devemos ter a certeza de que sempre estamos sob a proteção de Deus e de seus enviados de luz. No Livro dos Espíritos, na questão 963, foi questionado: com cada homem individualmente, Deus se ocupa? Não é Ele muito grande e nós muito pequeninos para que cada indivíduo em particular tenha a seus olhos alguma importância?
E foi respondido: Deus se ocupa com todos os seres que criou, por mais pequeninos que sejam. Nada para sua bondade é pequeno demais. Sabemos que Deus tem suas leis e essas leis regem todas as vossas ações. Nossas ações. Se as violarmos, se formos contra seus ensinamentos, é certo que sofreremos. Sofreremos as consequências, sendo os causadores da nossa felicidade ou da nossa infelicidade futuras. Na obra Celeiro das Bênçãos, de Joana de Ângeles e de Valdo Franco, nós encontramos, em qualquer circunstância aflitiva, quando as coisas se apresentem negativas ou infelizes, não deixes de fazer o que te cabe fazer, considerando que a parte de Deus Ele fará. Com consequência, quando o homem se vê a braços com os desafios da vida que surgem na figuração de problemas de complexa envergadura, logo lhe acodem a ideia, os pensamentos pessimistas. Em convite inditoso à desistência da luta, ou à rebeldia, ou à queda inevitável no abismo. Neste estado, recusa-se utilizar os preciosos dons da oração, que facilita paz, da meditação, que leva à confiança plena, da submissão aos desígnios divinos, que proporciona humildade, da inalterável certeza de que Deus interfere de forma que é melhor, com o que propicia intercâmbio inspirativo para atitudes corretas. Conduzido na voragem dos desajustes de várias ordens, o agitado não tem clima mental para raciocinar com acerto do que decorre ainda mais graves distúrbios, que os causadores são da inquietação. São de Deus a interferência providencial de um amigo ignorado, o auxílio gentil de desconhecido benfeitor, a opinião favorável de alguma pessoa influente, a presença operosa de devotado anonimato, o socorro imprevisto, mas oportuno, a coragem que que assoma ao espírito ante o infortúnio, a presença caridosa de estranhos passantes e tudo quanto de pior sempre poderia ter acontecido, mas que não aconteceu. Ainda no livro Após a Tempestade, Divaldo Franco e Joana de Ângeles nos asseguram que a vida é um poema de amor e beleza, expirando por nós. Uma gota de água transparente, uma nervura de folha, uma partícula de adubo, uma pétala perfumada, uma semente fértil, um raio de sol, o piscar de uma estrela. São desafios à imaginação, à inteligência, à contemplação
a meditação ao amor. Sabemos que a vida é uma oportunidade de aprendizagem e também de resgate. Devemos aproveitar essa oportunidade. Nenhum de nós veio a este mundo a passeio. Não devemos deixar o desespero, a falta de fé nos ditar o término de nossa aprendizagem. Sempre teremos ajuda, seja qual for a situação pela qual passamos, sempre haverá uma luz. Pois quando o céu estiver mais escuro, é porque o dia irá amanhecer e com ele virão novas oportunidades, nova esperança, nova certeza do apoio do grande Pai. Divaldo Franco e Joana de Ângeles ainda nos aconselham. Espera pelo amanhã, quando o teu dia se te apresente sombrio e apavorante. Aguarda um pouco mais, quando tudo te empurrar ao desespero. A divindade possui soluções que desconheces para todos os enigmas e recursos que te escapam, a fim de elucidar e dirimir equívocos e dificuldades. Ama a vida e vive com amor. Embora constrangido muitas vezes à incompreensão, sob um clima de martírio e sobre um solo de cardos. Recupera hoje o desperdício de ontem, sem pensar jamais na atitude simplista do suicídio, que é a mais complexa e infeliz de todas as coisas que podem ocorrer ao homem. Se te parecem insuportáveis as dores, lembra-te de Jesus, na suprema humilhação da cruz, todavia confiando em Deus. Lembra de Maria, sua mãe, em total angústia, fitando o filho traído, aparentemente abandonado, de alma também trespassada pela dor sem nome, por meio de cuja confiança integral se converteu em exemplo insuperável de resignação e paciência, na sua inquestionável fé em Deus, tornando-se a Mãe Santíssima da humanidade, toda a humanidade. Como o tema suicídio é um pouco pesado, eu tomei a liberdade de usar um subterfúgio de descontração. Vou contar para vocês uma pequena história. Conta-se que certa vez São Pedro percebeu algo incomum no céu. Haviam muitas almas ali que ele não se lembrava de ter autorizado a entrar pelos portões celestiais. Intrigado, decidiu investigar discretamente. Após algum tempo observando, notou que havia uma entrada diferente, um caminho
por onde várias almas subiam silenciosamente. Surpreso, foi até o Senhor e disse com respeito: Senhor, notei que há no céu muitas almas que não passaram por mim. Fiz uma investigação e descobri por onde estão entrando. Gostaria que visse com seus próprios olhos. Jesus, com seu olhar calmo e compassivo, seguiu São Pedro. Juntos chegaram ao local. E lá estava uma trilha luminosa por onde almas vinham sendo acolhidas, uma após a outra. Preocupado, Pedro perguntou: Senhor, não deveríamos fechar esta passagem? Jesus, com um sorriso terno, fitou a cena com doçura e respondeu: Não, Pedro, deixe estar. Isto é coisa da mamãe. Maria, em sua infinita ternura, havia deixado um imenso rosário pendurado do céu até a terra e por ele resgatava silenciosamente as almas aflitas que encontrava pelo caminho. Porque o amor de mãe, sobretudo o amor da Mãe Celestial, encontra sempre uma forma de chegar onde a justiça ainda hesita. Maria é a responsável pelo resgate de todo suicida. Perdoem se eu agredir alguém. Vamos fechar nossos olhos. E assim, Pai amoroso, e assim, Mãe de amor, te agradecemos pela vida, pela nossa vida, pela vida de nossos amigos, pelos nossos amados. Enfim, que cada um de nós tenha certeza do teu amor. Tenha certeza na tua mão estendida sobre nós. E nessa certeza, tenhamos força para cumprir aquilo que foi previsto. Sabendo que essa encarnação faz parte da nossa aprendizagem. Mas, Pai, Eduardo Chateaubriand e irmãos de luz que aqui estão, usem esta energia produzida por cada um de nós e que ela visite a casa de cada um daqueles que estejam precisando. Que esta chaga, Senhor, não seja a luta de um único mês, mas a luta de uma vida. E que possamos ter amor pela nossa vida. Fica conosco, Jesus, hoje e sempre. Que assim seja.